E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Quero gravar meu primeiro vídeo e muita gente sabe que, né, eu gosto de fazer as pessoas rir, tá ligado? E hoje vai o meu primeiro vídeo de imitação, mano. Tipo assim, eu separei aqui algumas coisas que eu sei imitar e aí vocês me dizem se vocês quiserem mais vídeo desse tipo assim, eu faço, beleza? Vamos começar pelos animais que eu sei imitar. Tipo, não é o animal que geralmente as pessoas imitam, mas eu sei imitar do meu jeito. E é o que eu fico fazendo isso no meu trabalho o tempo todo. Como, por exemplo, a galinha. Tipo assim, imita uma galinha. Não, não é uma galinha qualquer, mano. É uma galinha bem imitada, tá? Eu costumo imitar a galinha, tipo, nos mercados, nas filas de mercado, gosto de imitar. E quando eu tô trabalhando, não tem nada pra fazer, eu fico imitando ela. Então, vamos lá. A primeira, em quinto lugar, eu vou imitar só os animais agora. Em quinto lugar é a galinha. Eu aprendi assim, né? Não sei outra pessoa, né? Eu faço assim, ó. Esse é o mais simples, né? E depois tem o... Esse eu acho idêntico, tá ligado? Tem gente que não acha. Tem o elefante também, que o elefantezinho, eu particularmente eu acho mais idêntico, que é mais ou menos assim, ó. Eu imito esse desse jeito. E o porco. Só que o porco, eu teria que ter alguma coisa... Eu vou fingir que é isso aqui, tá? Que isso aqui, bom, pra quem bom entendedor, meia palavra basta, tá? O porco, ele é o normal, que é o roncador, né? Que ele fica... Ele faz esse barulho. E depois ele tem um som aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos a gente escuta muito isso quando a gente vai, né, abater o animal, que ele faz assim, ó. Esse é o mais difícil de imitar, mas ele é igual o... Qual é que é o outro bicho, aquele, o que fica nas árvores, o bugio. Também é o bugio que eu sei imitar, beleza? Comenta aí se tá parecido, se tá mais ou menos. É que os animais não é o que eu mais gosto de imitar, tá ligado? Tem outras coisas que eu prefiro, mas esse aqui vai os animais. A lhama também, que é um animal que eu acho bala de imitar, mas tem gente que essa imitação, tipo, ninguém conhece, que é a que fica assim, ó. É mais ou menos assim que ela faz. Esse eu gosto de imitar também. E a girafa, mano. A girafa é idêntico, tá ligado? A girafa, ela é assim, ó. Entendeu? Não entendeu? É porque a girafa não... Isso aqui vai uma curiosidade pra vocês, ó. A girafa não tem corda vocal. Ela não faz barulho. Por isso que ela é idêntica. Ai, que engraçadinho. Ai, pai. Próxima. Personagens que eu sei imitar, beleza? Desses personagens, tipo assim, esses aqui são os personagens que eu me criei vendo, tá ligado? E daí eu mais ou menos sei imitar. Em primeiro lugar é o Taz. Comida da vovó! Esse é o que eu gosto de imitar também, né? Quando quero tirar alguém do sério, eu fico imitando esse daí. O outro que eu sei imitar é o Alien. Só que, tipo assim, um alien, que é aquele que tem uma trincha na cabeça, assim, sabe? Ele é mais complicado de imitar porque tu tem que preparar a voz pra poder chegar nele. Então, eu preciso treinar pra depois fazer. Mas aí, eu vou passar esse daí e vou fazer o outro. Depois eu volto nele, beleza? O próximo que eu sei fazer é o Pato Donald. Só que ele é o Pato Donald completamente diferente. Todo mundo imita o Pato Donald falando assim... Tipo, o som normal dele. Eu faço o Pato Donald saindo da água. Tipo, quando ele sai da água, ele faz assim, ó. Que eu acho que é mais idêntico. E também tem o Pato Donald, que é inevitável fazer ele fazendo beatbox. Tipo, é um bagulho que eu não vejo ninguém fazendo, então eu gosto de fazer. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu me preparar. Esse é mais ou menos o que eu sei fazer, do beatbox. Aí, o personagem que eu mais... Tipo assim, o que eu tô sempre imitando, que eu gosto de fazer, porque eu acho que é idêntico também, é uma voz bem complexa de fazer, mas eu gosto de fazer, que é o do Venom, tá ligado? O Venom é esse último aí agora.
que é uma voz bem grave, só que tem como imitar do jeito padrão. Vou fazer, esse aqui é um porco. Vou fazer de novo. Vou fazer o Venom. Nós somos Venom. Começou as cabeças. Esse é o som mais parecido que eu consigo chegar, tá ligado? Eu não sei se no áudio vai ficar parecido, mas na minha cabeça é parecido, beleza? E também, mano, o mais legal de todos, que eu gosto de imitar, é o César, do Planeta dos Macacos, tá ligado? Eu vou tentar narrar pra vocês a cena que eu gosto de imitar, tá ligado? Tipo assim, tem uma cena lá que o cuidador dos macacos vai lá e dá-lhe pau. Eita, dá-lhe pau no macaco, tá ligado? No César. E daí ele tem um taser de elétrico, assim, eu não sei como é que é, o que é a parada. Mas é que não um negócio que dá choque, né? Aí, tipo assim, ele vem, vai dar-lhe assim no César, que assim, o César tira o bagulho da mão dele e ele pega e responde. Eu não sei se ele agarra ele ou alguma coisa assim, mas ele responde pro macaco, ele fala pro macaco, tipo assim, ah, me devolve isso aqui, macaco idiota, não sei o quê. Aí o César se levanta assim, bate aqui assim e fala, não! Não! Esse é o mais legal também, eu acho muito engraçado, porque não tem como imitar ele baixo, tá ligado? Então eu dou-lhe os gritos tri alto mesmo, azar. Não tô nem aí pro Zizinho. Beleza? Aí depois desses que eu imito mais ou menos, tá ligado? Tem os que eu imito que é meme, tá ligado? É uns memes mais antigos, mas é mais a voz e os trejeitos do que a própria imitação em si, tá ligado? Tipo, quando eu era mais novo, que tinha uns memes assim, que rodava sempre na internet. Era um cara que dá uma entrevista, tá ligado? Eu não vou especificar o que fala na entrevista, mas pra quem é mais antigo vai saber, que é o cara que fala assim, ó, exatamente, isso, exatamente. E aí ele pergunta, tipo assim, que ele trabalhava, né, fazendo umas paradas assim, aí o repórter pergunta pra ele, né, um monte de pergunta assim, e ele fala, isso aí aconteceu, exatamente, isso, exatamente. Aí começa a perguntar várias outras coisas pra ele, e ele responde, né, tudo, eu sei imitar todas as coisas, mas o mais legal é essa parte do exatamente, isso, exatamente. Aí o outro que eu sei imitar, que também é meme, tá ligado? Mas esse aqui, cara, eu até ensino as pessoas a imitar, porque é uma parada que não é só fazer, tá ligado? Não é só tu saber a fala. Tu tem que interpretar o bagulho. Tipo assim, ó. Existe o semitom, tá ligado? E o semitonar, tá ligado? Semitom é uma coisa, tipo assim, do dó pro dó sustenido é um semitom, tá? E o semitonar é uma parada que tu coloca, tipo, uma oitava acima. Então, quando tu for fazer essa imitação, tu não precisa ser músico, mas tu tem que ter um ouvido pra poder imitar, tá ligado? Não é só imitar. Então, o que é a frase? A frase é, ai, pai, para, tá? Essa é a frase. Só que tu não pode fazer ela no mesmo tom, ou seja, tu tem que usar um tom de bem alto, tá ligado? E depois botar um som de contraponto, tá ligado? Então, tipo assim, tu não pode fazer o tipo assim, ai, pai, para, entendeu? Tu tem que jogar. Então tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o ai, pai, para, tem que ser mais embaixo, entendeu? Tu não pode só fazer no mesmo tom, porque senão não fica engraçado. Tipo assim, se tu falar assim, ai, pai, para, ele fica muito alto, entendeu? Só que se tu mete um semitom abaixo e com a voz mais quebrada, ele fica ai, pai, para! Fica muito mais engraçado, tá ligado? Então esse é o outro que eu sei. E também, nessa linha de meme, o que eu gosto de imitar também eu não sei se muita gente não vai se lembrar, tá ligado? Mas existiu um cara, um meme que bombou na internet, que era o cara que que ele tocava no bar, no boteco, e ele tocava uma música em inglês. Aí ele batia nos tamborzinhos lá, e daí ele cantava mais ou menos assim, Open my eyes, and I spoke to say. Ele fazia essa parte assim, só que, mano, era mais engraçado, tá ligado? Eu só tô dizendo porque não ficou tão engraçado. Mas eu gosto de imitar também. Tipo, dependendo do time que tu manda cada tipo de imitação, ele fica engraçado. Não é o caso. Aí depois, mano, tem a musiquinha do Lava o Pé, que eu não sei se muitos de vocês não devem conhecer, mas é uma música do Castelo Rá-Tim-Bum, acho que é.
E aí ele falava, tipo assim, ele cantava: "Eu lavo o pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Pananã. Lava, 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 lava." E esse é mais uma das imitações que eu gosto de fazer, tá ligado? De carro, mano, agora vai as que... Top 10 agora, top 10. De carro que eu sei imitar, mano, tem um que é específico, que, mano, eu não vejo ninguém imitar. Tipo, ninguém sabe imitar do jeito que eu faço, porque eu consigo imitar idêntico, tá ligado? Mas eu vou imitar alguns antes pra depois imitar esse daí. Por exemplo, a parte 1, no caso, em quinto lugar, eu imito o V8. Só que não é uma imitação precisa, porque eu preciso de um lugar muito mais aberto, com mais, como é que eu posso dizer assim, mais... Tem que ter um microfone, tá ligado? Senão tu não fica igual. Mas é aquele que faz... Ele não fica idêntico, mas com o microfone ele fica parecido. Porque o V8, na verdade, ele é um som, tipo, não dá pra te imitar ele em grande escala, tá ligado? Tem que imitar somente a lenta dele, e é desse jeito. Tipo, tem gente que imita ele fazendo o barulho mais bagunceiro, tipo, o... Só que eu não gosto de imitar assim, porque só fica bom no microfone. Sem o microfone não fica bom. Mas tem um SI, que é o... É que esse aqui eu botei turbo. E também o V12, mano. O V12, pra quem não sabe, é os carros que tem, né? Enfim, é umas Ferrari, tá ligado? Que é mais ou menos assim, ó. Esse eu acho legal de imitar também. Só que eu fico, tipo, eu fico repetindo isso várias e várias vezes. Então, pra mim é normal. E agora, mano, a imitação mais idêntica que eu nunca vi ninguém imitar, tá ligado? Só eu que faço. Não digo que só eu no mundo, entendeu? Mas a imitação do jeito que eu faço, eu imito o som do carro perfeito, mano. É idêntico, tá ligado? Muita gente conhece o motor rotativo, sabe como é que funciona ali, pá, é um motorzinho, né, que ele é um sistema totalmente diferente de pistão, não é igual um motor normal, convencional, né, e ele tem uma parada ali que ele fica repetindo em triângulo, tipo um triângulo, tá ligado? Então ele não tem, o pistão, por exemplo, ele tem uma rotação diferente, ele é 4x4 no caso, né, ele sobe e desce 2x2 e vira 4x4. Mas o rotativo não, o rotativo é de 3 em 3. Então ele acaba fazendo uma rotação do som diferente. Então eu vou imitar mais ou menos o que eu já sei fazer, tá ligado? Que é tipo assim, ó. Esse é a lenta do carro. Muita gente, quando vai imitar esse daí, ele imita tipo assim, pró, porque todo mundo imita desse jeito, tá ligado? Em vários podcasts, bagulho, eu já vi as pessoas imitando, e eles fazem assim, o pró, porque é específico dessa marca, tá ligado? Eu já não, eu já prefiro imitar o... Claro, tem como fazer ele mais alto ou mais baixo, entendeu? Tipo... Ou mais baixo, mas igual tem como imitar, entendeu? Então esses são, tipo, as imitações que eu curto fazer. Tem, claro, tem mais aqui, eu anotei outras aqui, mas eu acho que não ia ficar tão legal num vídeo que nem essa daqui, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo aí, muito prazer aí, vocês que já me conhecem aqui da vila, aqui que puder comentar e compartilhar, e qualquer coisa aí, mano, comenta aí e tamo junto, mano. Eu vou jogar esse vídeo em todas as minhas plataformas, e esse é só o primeiro de vários que eu pretendo fazer, beleza? Então, muito obrigado e fui!